Boa tarde a todos. Saúdo todos vocês com a paz de Cristo. Que o Espírito de Deus esteja no coração de cada um de vocês e que essa mensagem seja para a edificação de cada um de nós. Essa mensagem, essa meditação, a base central se encontra em Ageu 2. Aqui conta a história do povo de Deus após 70 anos cativo, tiveram a oportunidade de serem libertos através de decretos e através do decreto de Dário de Ciro, o povo teve a oportunidade de reconstruir a Jerusalém e o templo. Só que o povo de Deus naquele tempo estava procurando fazer simplesmente só a vontade deles. Procuravam só trabalhar para eles mesmos e esqueceram de edificar o templo. Mas quando começaram a edificar o templo, e o templo estava começando a estar de pé e bonito, muitos daqueles que saíram de Babilônia, que eram dos mais velhos, que tinham visto a primeira glória, né, e o primeiro templo, eles acharam aquele templo muito simples e eles começaram a chorar. E os gritos de choro e de pranto dava para escutar até os vizinhos, né? Até as cidades vizinhas. E só que os mais novos não tinham conhecido o primeiro templo, eles se regozijavam, se alegravam, porque eles tinham reconstruído o templo. E ali o povo realmente estava feliz, mas só que outros não estavam. E aqui faz um relato, né, que é a glória do segundo templo, que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. E eu vou estar tratando um pouco sobre esse tema aqui, né, com os irmãos, e tratando também sobre a glória do terceiro templo, que essa será a melhor e a mais magnífica de todas elas. Aqui nessa passagem se encontra em Ageu 2, do verso 1 até o 9. Farei uma leitura aqui breve, né? E tentarei contextualizá-la, para que os irmãos, né, tenham essa linha de raciocínio também. Ageu 2 fala assim: assim diz o Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês e o 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadeque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadeque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar os céus e a terra e o mar, e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como diz aqui na palavra que o Espírito de Deus estaria sobre nós, o Espírito que tirou o povo do meio do Egito, que conduziu o povo do Egito.
Se nós irmos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que quem tirou o povo do Egito foi o anjo do Senhor. Que o anjo do Senhor, quando nós vamos nos aprofundando cada vez mais, nós sabemos que nada mais, nada menos que o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele conduziu aquele povo, ele tirou aquele povo do Egito e também deu aquela bela alegria de reconstruir o templo. E nós vemos aqui que também no verso 9, no finalzinho, fala que a glória dessa última casa que seria, que eles estavam reconstruindo, seria maior do que a primeira. Por que seria maior do que a primeira? Nós vemos que antigamente, no sistema do templo, a glória de Deus, que era representada ali na Shekinah, onde ficava no meio da arca ali, e os dois querubins, um do lado e outro do outro, e a Shekinah que simbolizava a presença de Deus, ali enchia toda aquela glória, com símbolos, com simbologias. Mas quando nós entramos bem fundo sobre isso, porque a glória desse segundo templo seria maior, nós compreendemos, através da palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava presente no templo. Então, quer dizer, a presença de Deus, a presença do Pai estava ali através do seu Filho. Então, por isso que aquela glória da segunda casa seria maior e mais esplendorosa do que a primeira, porque o próprio Filho de Deus estaria ali. Como que nós sabemos disso? Nós vamos para o Evangelho de João, e aqui ele nos dá um deslumbre também sobre isso. Aqui fala que Jesus, ele subiu a festa, dos judeus ali no templo, só que ele foi após os irmãos dele. Após os irmãos deles ter questionado algumas coisas sobre ele, porque estavam com a incredulidade, sobre Cristo, só que Jesus deixou que eles fossem primeiro e depois ele subiu após eles. E no verso 14 de João 7 fala assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então nós vemos ali que Jesus, o próprio Filho de Deus, estava ali presente. E o povo se maravilhava. Por quê? Porque Jesus fazia curas, fazia milagres, fazia prodígios, ensinava o povo o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, falava para o povo se arrepender, para aceitar o reino de Deus. E aqui nós vemos o próprio Cristo, ele também fala em Lucas 4, o verso 18, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vistas ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos que Cristo estava ali, por isso que aquela glória estava maior, estava verdadeiramente, como diz Ageu, a glória do segundo templo era maior, porque a presença do Filho de Deus se fazia ali naquele lugar. E como eu falei com os irmãos que eu queria falar sobre o terceiro templo, que essa glória seria maior ainda, Nós vemos que a segunda com o próprio Filho de Deus ali, e agora nós vemos também na palavra de Deus, em 1 Coríntios 3, que fala assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos o santuário de Deus, nós somos o templo de Deus e Deus habita em nós. Isso é a maior glória que todo ser humano deveria conhecer. Esse é o maior deslumbre que todo ser humano deveria tentar conhecer, pelo menos. Deus habitando em nós através do seu Filho.
nosso Salvador Cristo Jesus. Aqui também, em 1 Coríntios 6, do verso 19 e 20, fala assim: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, e qual não tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado com preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, nós vemos um chamado de Deus, assim como no passado ele pediu para que limpasse, purificasse e reedificasse o templo, aqui também ele pede para que nós reedificamos esse templo caído. Para que o quê? Para que ele habite em nós, para que ele transforme nossa vida, transforme nosso caráter, transforme nosso modo de viver, de pensar, de agir. Para que o quê? Para que a glória desse templo, que também é o teu corpo, para que Deus habite nesse corpo, nesse templo. E essa glória desse terceiro templo seja maravilhosa. Por quê? Porque nós iremos receber o refrigério da presença do Senhor em nossas vidas. Então é dessa forma que aí o Espírito de Deus vai vir sobre nós, o Espírito do seu Filho vai vir no nosso coração e irá o quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele irá nos consolar, ele irá nos levar à verdade. Então Cristo, ele quer fazer isso com cada um de seus filhos. Ele quer realmente habitar em nossos corações para mudar nossa mente, nosso caráter, para que nós venhamos focar nas coisas celestes, para que nós venhamos ser seres espirituais, buscando o reino de Deus a cada momento, a cada instante. E Cristo também ele faz um apelo para todos nós. E esse apelo muitas pessoas conhecem, que ele está ansioso e ele está almejando para que essa casa, esse templo, seja magnífica, seja gloriosa, mais do que tanto a primeira quanto a segunda. Ele quer que seja maior ainda. Por quê? Porque em Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 3, Jesus ele nos dá uma orientação maravilhosa. Capítulo 3, verso 20. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é uma maravilha do Evangelho. Cristo querendo habitar em nós. Mas para ele habitar em nós, nós temos que abrir, nós temos que deixar. Porque Cristo, como cavaleiro, ele não entra, ele não invade. Ele pede permissão. E para que nós venhamos permitir que o Espírito de Deus, que o Espírito de Cristo venha ao nosso coração, venha nos transformar, venha fazer morada, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, venha nos consolar, venha abrir nossos olhos às verdades, porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse é o maior de todos os templos, que é nosso corpo. Nós somos o santuário do Deus vivo, Deus quer habitar em nossos corações, só que nós temos que abrir. Deus não invadir o nosso coração, ou nossa mente. Ele simplesmente, ele pede com educação. E ele pede ainda mais. Jesus fala assim, no verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a reconstrução do terceiro templo, que somos nós. Nós somos pedra viva, diz Pedro, edificadas na rocha, que é Cristo. Cristo também, ele quer o quê? Que nós sejamos pedras vivas para reconstruir o templo de Deus. E assim como Cristo ministra no santuário lá em cima,
intercedendo no santuário lá em cima, onde Deus habita. Cristo também, por meio do seu Espírito, quer habitar em nossos corações, quer interceder em nosso favor, quer levar nossas orações ao Pai e apresentá-las dignamente através dos seus méritos. Então é dessa forma, meus irmãos, que a glória, não só do segundo templo, que era com a presença do Filho de Deus ali, mas a glória maravilhosa desse terceiro templo, que é Cristo dentro de nós, é o refrigério e a presença do Senhor em nossos corações. E Cristo está batendo a porta. Ele clama: Filho, abre a porta do teu coração para que eu entre e faça a morada. Essa é a mensagem que eu tenho para cada um de vocês e também exclusivamente para mim, para que cada dia nós possamos estar abrindo a porta dos nossos corações para que Cristo habite, para que Cristo transforme nosso caráter. E assim nós seremos mais que vencedores. Eu agradeço a todos e que vocês possam realmente meditar sobre isso, que a glória desse terceiro templo seja para a honra e glória de Deus. Então, tudo que nós devemos fazer é o quê? Comer, beber, assistir, escutar e ver. Tudo para a honra e glória de Deus. Então não nos esquecemos, edificamos esse corpo que estava em pecado, agora com o resgate de Cristo. Ele quer o quê? Fazer de nós um instrumento. Mas para isso, ele precisa de nossa permissão. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de vós. Que o Espírito de Cristo habite no coração de cada um de nós. E que seja para a edificação da casa de Deus. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.